Graça e paz, para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder participar desse projeto Rema 365, que tem edificado tanta gente, influenciado, transformado tantas vidas por aí afora. Bom, nós vamos meditar sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e a todos os santos espalhados pela face da terra. Amém? No capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa falando com Timóteo sobre a expectativa de ver Timóteo novamente. E também elogiando a Timóteo e a sua família sobre a fé não fingida que eles tinham quando Paulo os conheceu. Bom, o apóstolo Paulo fala: por isso, no versículo 6, eu te admoesto, Timóteo, que reavives o dom que está em ti. Bom, e é sobre esse versículo 6, e é sobre essa palavra reavivar, reavives, que nós vamos tratar o tema durante esse vídeo. O tema é mantendo a chama acesa. Sabe, irmãos, nós precisamos manter a chama do Espírito, mas também precisamos manter a chama da palavra acesa. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo manter essas duas chamas acesas. Tanto é que na epístola de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele fala no capítulo 4 que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganosos, a espíritos de engano, doutrinas enganosas. E é por isso que nós precisamos manter a chama da palavra acesa, estarmos posicionados na sã doutrina, ouvir constantemente as mesmas verdades, mas também estarmos mantendo a chama do Espírito acesa, intensos, ousados no Espírito, se movendo no Espírito. Manter tanto a chama do Espírito como a chama da palavra, meditando na palavra constantemente, vai nos livrar de muitos males, de muitos enganos nesses últimos tempos, que é exatamente o tema também abordado nessa segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e a todos os santos espalhados pela face da terra. Olha, irmãos, é o fervor que faz a gente chegar mais cedo e sair mais tarde. É o fervor do Espírito que faz a gente avançar em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala: olha, Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos, ainda nesse capítulo 1. E Timóteo entende que sem fervor, o apóstolo Paulo explica que sem fervor não é possível sofrer por amor ao Evangelho. Ninguém está disposto a sofrer por amor ao Evangelho se não tiver um nível de fervor, se não tiver intensidade, se não for ousado, se não tiver intrepidez, tanto no Espírito como na palavra. Eu quero te dizer, mantenha a chama acesa dentro de você. O apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 14 para Timóteo: procura apresentar-te a Deus, no capítulo 2, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, mantenha o fervor da palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, Paulo está falando: Timóteo, você precisa se encher da palavra. Seja alguém que maneje bem a palavra, seja um obreiro aprovado, porque então, Timóteo, você vai com certeza cumprir a sua carreira, vai cumprir o seu projeto, o plano de Deus para a sua vida. E aí o apóstolo Paulo vem orientando Timóteo e falando sobre, mais para frente, também alguns problemas de enganos, pessoas falsas ali que estavam falando, pessoas maledicentes ali no capítulo 3, e o apóstolo Paulo alertando Timóteo sobre esse tipo de conduta. Timóteo, você precisa estar fervoroso para você não compactuar com essas coisas, cheio da palavra, cheio do Espírito, para não compactuar e não permitir. Prega a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Você precisa ir contra essas coisas. Mas não tem como, se você não estiver cheio, se você não estiver intenso da palavra e intenso no Espírito, essas coisas vão acabar te influenciando. E é assim que tem sido na vida de muitos cristãos, irmãos. Muitos cristãos têm sido influenciados por causa da falta do fervor de Espírito, por causa da falta da chama da palavra, e a chama do Espírito estará ardendo em seus corações. O apóstolo Paulo termina essa epístola a Timóteo e a todos os santos espalhados pela face da terra, falando: olha, eu combati um bom combate, eu guardei a fé.
De uma certa forma, o apóstolo Paulo está falando sobre, eu me mantive fervoroso. Só assim eu consegui combater esse bom combate, guardar a minha fé. Eu cumpri, eu corri a minha carreira. Eu completei, melhor dizendo, a minha carreira. Quer completar a sua carreira? Então seja fervoroso, mantenha a chama do Espírito e se encha da palavra constantemente. Fique com essa palavra. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações e continue mandando e divulgando os nossos vídeos para mais e mais pessoas em nome de Jesus.